Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem aí, firmeza. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo dos gases, né? Começamos lá com gases ideais, a equação que descreve o estado de um gás, que é PV igual a nRT. Vimos os desvios da idealidade a partir de Z, né, do fator de compressibilidade. E agora a gente vai chegar na equação que a gente usa bastante, né, na química geral e na físico-química básica, que é a equação de Van der Waals. Para a gente estar discutindo sobre a equação de Van der Waals, que eu já deixei expressa aqui, a gente vai utilizar essa questão aqui, que foi cobrada num concurso da banca do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2012, para professor de Química, professor efetivo de Química, né, de um dos seus campos, e de um dos seus campos. Então, vamos lá, ler a questão, porque o foco aqui do canal, como a gente já viu em outros vídeos, é estar utilizando questões como ancoragem para discutir conteúdos, conceitos, incrementar a questão, utilizar a questão não só como maneira de aprender e fazer de forma mecânica a questão, mas extrair da questão novos conhecimentos. Então vamos lá ao focar aqui na questão. Um cientista, analisando um refrigerador de Linde para liquefazer gases, verificou que a temperatura do gás, segundo a equação PV igual a nRT, com esse parêntese aqui, 1 mais uma série. Aqui a gente tem uma série, né? Série que a gente vê lá, geralmente, no cálculo 2. Uma série expandida. É tão baixa que ele se condensa. Então, a temperatura faz com que o gás se condense. Se ele condensa, então, é provável que existam interações intermoleculares entre o gás, né? Para que ele possa passar do estado da sua configuração do estado gasoso para uma fase condensada. Então, é preciso que haja interações intermoleculares. Então, é preciso de uma equação que trate o gás de uma maneira diferente do que simplesmente PV igual a nRT. Então, a gente apresenta essa equação aqui. E essa equação é a equação que a gente chama de equação do virial. Os coeficientes do virial, que são esses termos B e C aqui, que dependem da temperatura, então esses termos aqui B, C, D e assim por vai, são determinados pelo ajuste experimental. Então, eles vão ser determinados experimentalmente e dependem da temperatura. Então, veja, para cada temperatura, a gente vai ter que fazer uma série dessa. Então, é bem trabalhoso. Para uma dada temperatura, quando os coeficientes de virial são conhecidos, a equação pode ser usada para descrever as propriedades de um gás real. Certo? Então, aqui a gente vai descrever um gás real. Então, o que a gente percebe aqui? Essa expressão aqui, pessoal, ela é uma equação de estado também. Ela vai descrever o estado de um gás, porém de maneira realística. A gente vê aqui que o termo que muda de PV da equação dos gases ideais que a gente viu é daqui para cá, dessa parte aqui para a direita, que é incrementado essa série aqui. Se a gente desconsidera todos esses termos aqui, dos coeficientes do virial, de modo que eles fiquem zero, vai ficar 1 mais 0, então vai ficar nRT vezes 1 mais 0, que vai ser nRT. Então a gente volta a ter a equação dos gases ideais. Então, quando a gente não tem esses coeficientes do virial, a gente tem a equação dos gases ideais de maneira normal, beleza? Então essa equação aqui ela também contempla o estado idealizado do gás. Basta anular esses termos aqui. Então aqui, beleza. Voltamos daqui de onde a gente parou. O cientista holandês Van der Waals propôs uma equação mais simples. Por que essa tem que ser uma mais simples? Porque essa equação aqui, esses coeficientes, como foi mencionado, eles dependem da temperatura. Então, para cada temperatura, a gente vai ter que trabalhar essa série aqui. E é uma matemática um pouco mais elaborada. Então, propôs uma equação mais simples, cujos parâmetros, os parâmetros equivalentes aos parâmetros de virial, são independentes da temperatura, porém características de cada gás. Então, fica muito mais fácil a gente estudar, por exemplo, a gente está uma atmosfera lá, que a gente quer estudar oxigênio, a gente tem um recipiente, um cilindro composto de oxigênio. Então, para dar para o oxigênio, independente da temperatura, se ele está sofrendo crescimento ou resfriamento, se a temperatura está variando ou não, independente da temperatura, os parâmetros agora A e B, que a gente chama de coeficiente de Van der Waals, ou parâmetros de Van der Waals, eles são independentes da temperatura, então eles só dependem da natureza do gás. Então, o oxigênio vai ter um, o CO2 vai ter outro, o hidrogênio vai ter outro, o nitrogênio vai ter outro, e assim por diante. Porém, eles independem da temperatura. Então, para todas as temperaturas, eles vão ser constantes. Isso facilita muito os cálculos, certo? No entanto, eles dependem da natureza do gás. A gente precisa estar sabendo qual gás a gente está tratando. De maneira análoga com a equação com os coeficientes aqui de virial, esses coeficientes também são determinados experimentalmente. Então aqui eu coloquei aqui a equação de Van der Waals, também uma equação de estado mais simples que essa, matematicamente, né, justamente por
o A e B não variar com a temperatura. E a gente vai interpretar ela aqui. E logo em seguida eu vou colocar as alternativas aqui do lado do exercício. Então vamos discutir primeiro, vamos tentar entender essa equação. Bem, o que aparece de novo aqui, ó, a gente tem pressão, número de mols, volume, que já é as funções de estado que a gente já viu da equação de PV igual a nRT, volume, número de mols, N de novo, constante dos gases, temperatura. O que aparece de novo aqui, de novidade, o que a gente consegue ver de novidade, são os termos A e B, certo? A e B que aparece de novo, como aqui nessa equação. Só que são coeficientes totalmente diferentes, têm significados diferentes. Porém, a função deles são ajustar de maneira que aquela equação PV igual a nRT seja incrementada com características mais realísticas do gás, ou seja, vai se tornar um gás real, um modelo aproximado da realidade, certo? Bem, então vamos entender aqui o que são esse A e B, que é o que vai perguntar no enunciado, né, que está aqui. É correto afirmar que os parâmetros A e B para a equação de Weissenthal representam o... Eu vou colocar aqui, eu cortei para a gente discutir, certo? Então, para a gente apresentar a equação primeiro. Então, eu apresento a vocês a equação de Van der Waals e vou isolar o termo da pressão para a gente estar entendendo o que cada termo aqui vai representar, certo? Então, eu vou deixar a pressão de um lado e vou passar o volume menos número de mols vezes o coeficiente B para cá dividindo. Então, passei ele para cá dividindo. E essa parte aqui que está somando, vou passar ela aqui subtraindo. Então, agora eu tenho a pressão. Eu fiz um desenhozinho aqui representando duas moléculas, supondo que elas estão em estado gasoso, para a gente entender o efeito do componente A e do componente B. O componente A, pessoal, ele é um ajuste que a gente vai ter aqui na pressão, né? Ele está junto com a pressão. E ele vai ter uma unidade aqui de litro ATM por mol quadrado, certo? Então, é a unidade dele, certo? Então, para a hora que ele for multiplicado por número de mols quadrado vezes volume dividido por volume quadrado, ele vai ter uma unidade de pressão. Então, ele é uma correção na pressão, porque a gente vê que a pressão ela vai ter que ser corrigida quando a gente compara um gás ideal com um real. Por que ela tem que sofrer essa correção? Porque quando a gente está tratando o gás como real, as interações intermoleculares passam a ser consideradas e elas impactam na pressão. Como que elas vão impactar? Bem, se as forças, pessoal, dos gases, elas forem atrativas, então, nesse caso aqui, ó, essa linha tracejada azul, eu estou representando como forças atrativas. Quando as forças forem atrativas, o que vai acontecer? Vamos imaginar uma molécula aqui que vai chocar com a parede do recipiente. A gente sabe que a pressão, a gente vê até na física, é a força por unidade de área. Então, quanto maior for a força que a molécula choca com essa parede, maior a pressão. No entanto, se eu tenho uma molécula aqui adjacente dela, aqui vai ter moléculas por todos os sentidos, né? Multidirecionalmente. Aqui eu coloquei numa direção só para facilitar. Se eu tiver uma molécula perto dela que está interagindo com ela de maneira atrativa, olha, estou atraindo, o que vai acontecer? Essa molécula aqui, ela vai atrair essa molécula e, consequentemente, vai frear. É como se estivesse freando o impacto dessa molécula com a parede, ou seja, está diminuindo a força com que ela vai chocar com essa parede. Se diminuir a força, vai diminuir a pressão. Então, o termo A é um termo que está relacionado com as forças atrativas. Então, quanto maior for o valor de A, menor vai ser a pressão, certo? Por quê? Vamos entender aqui na matemática. Então, aqui eu tenho o termo pressão. Vamos supor que eu estou aumentando A. Se eu aumento A, pessoal, esse produto, essa relação aqui, ela também aumenta. À medida que eu vou aumentando A, ou seja, à medida que o caráter atrativo entre as moléculas for aumentando, esse termo aqui também se torna maior, né? Um número multiplicado por outro, dividido por outro, sendo que esse número está aumentando, vai dar aqui um produto e uma divisão maior. Então, esse termo todo aqui vai ser descontado de um termo grande. Então, a pressão diminui, certo? Estou interpretando matematicamente. Tem duas maneiras de interpretar. Matematicamente, através da equação, e fisicamente. E as duas têm que convergir para a mesma ideia. Então, interpretando aqui uma representação aqui submicroscópica, o que está acontecendo no nível molecular é o seguinte: quando as atrações são intensificadas, ou seja, quando uma molécula está atraindo a outra, o choque diminui, porque ela está freando. É a mesma coisa que se você estivesse correndo para chocar numa parede. Um carro vai colidir, por exemplo, numa parede. E à medida que ele vai freando, a colisão vai ser menor, ou seja, está sendo uma força que está puxando, diminuindo o impacto, diminuindo a força da colisão. E essa força é a força atrativa. Então, o parâmetro A, ele é um parâmetro relacionado com a atração entre as moléculas, certo?
Então, vamos guardar isso aqui, parâmetro A, A de atração, beleza? Só para facilitar. Por outro lado, pessoal, a gente tem um parâmetro B. Parâmetro B, que vai ser uma correção que a gente vai estar aqui no volume, certo? E o parâmetro B, pessoal, a unidade dele é litro por mol, ou seja, esse parâmetro B, ele nada mais é como se fosse o volume molar de cada molécula, né? De cada molécula ali do volume por mol de cada da molécula mesmo, não o volume que ela ocupa, mas o volume dela própria, certo? Então, esse valor ele é descontado no volume. A gente está vendo que o volume do gás vai ser o volume do recipiente menos NB. Como que a gente pode entender esse NB? Se B tem unidade de litro por mol, quando ele for multiplicado por mol, vai dar litro. Então, o que acontece, pessoal? É que o volume que antes a gente tratava num gás ideal, que o volume do gás é o volume que lhe é disponível, agora, numa situação realística, o volume já não é mais o volume que lhe é disponível. É o volume que é disponível para o gás, menos o volume das próprias moléculas, porque agora a gente considera as moléculas com volume, elas não são mais pontos, certo? Elas não são mais puntiformes, estruturas puntiformes. Então, aqui agora a gente tirou duas características da idealidade do gás. As atrações, né? Que a gente considera aqui como interação intermolecular, e aqui o volume, certo? Então, pessoal, se eu tenho um recipiente com 10 litros e tenho uma atmosfera lá dentro daquele recipiente de oxigênio, as moléculas de oxigênio não vão ocupar mais os 10 litros, elas vão ocupar os 10 litros menos o volume menos o volume somado de cada molécula, de cada entidade molecular, certo? Então, o volume vai ser sempre menor. E qual que é o impacto disso na pressão, pessoal? Bem, vamos entender aqui também o que acontece em nível molecular. Eu coloquei aqui essa linha tracejada agora como uma força de repulsão. Por quê? Porque esse parâmetro aqui, além de ele estar relacionado com o volume, ele também aumenta a repulsão das moléculas. Por quê? Vamos pensar. As moléculas agora, elas podem se chocar entre elas também. Elas não vão ocupar o mesmo espaço que uma pode ocupar, certo? Então, se eu tenho duas moléculas adjacentes, igual essas duas aqui, o espaço ocupado por essa molécula não pode ser ocupado por essa. Como era que a gente considerava quando era ponto, poderia, certo? Tanto que a gente viu naquele exercício lá, se eu colocar 1000 mols de hidrogênio e 1000 mols de oxigênio dentro de 10 litros no recipiente, vai continuar tendo 10 litros de oxigênio, 10 litros de hidrogênio e 10 litros da mistura. Agora aqui não. As moléculas, elas vão, quando uma está próxima da outra, devido ao volume delas, ao espaço, elas também vai ter essa repulsão. Então, vai ter uma característica repulsiva aqui. Então, o fator B está relacionado com a repulsão. Então, ele aumenta a pressão. Ao contrário do que a gente viu, o fator A diminui a pressão. Quanto maior for o A, menor vai ser a pressão de colisão, porque vai estar freando aqui, vai estar interagindo para cá. O fator B, quanto maior for o B, maior vai ser a repulsão, certo? Então, as moléculas vão estar sendo empurradas para a parede do recipiente. Então, elas vão chocar com mais força e, consequentemente, com mais pressão, porque pressão é força por unidade de área. Por isso que eu coloquei essa seta aqui com uma dimensão maior que essa, certo? Então, ou seja, aqui eu estou representando o efeito do parâmetro B. Beleza, pessoal? Então, vamos entender da mesma forma, algebricamente, como que o aumento de B vai aumentar a pressão. Que a gente viu que o aumento de A diminui a pressão. Se eu tenho um B sempre aumentando aqui, se eu tenho, comparando um gás com o outro, se eu tenho um gás que o B é muito maior que o outro, o que vai acontecer? Eu vou ter NB um número maior, né? Então, V menos NB vai se tornar um número menor. Então, à medida que B aumenta, esse fator aqui do denominador, ele se torna cada vez menor. Então, eu vou ter um numerador dividido por um denominador cada vez menor. E isso torna esse termo, toda a divisão, cada vez maior. Ou seja, a pressão também está aumentando. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente viu a interpretação algébrica, tirada da equação de Van der Waals, e a interpretação molecular. Com isso, a gente conclui que o termo A, ele representa as forças atrativas e o termo B, o volume e as forças repulsivas. Agora, então, pessoal, eu posso colocar aqui um arquivo do que a questão realmente estava cobrando. Então, vamos adicionar aqui quais são as alternativas propostas no exercício, para a gente ver se elas realmente estão de acordo com o que a gente extraiu aqui da equação do modelo de Van der Waals.
Vou carregar aqui. Então, vamos colocar as alternativas aqui e vamos procurar logo aquela que já tem as afirmações, que já, inclusive ela já está marcada aqui, certo? Eu já marquei alternativa certa, letra C. Então, aqui o que pede? É correto afirmar que os parâmetros A e B para a equação de Van-der-Waals representam o parâmetro A, atração, certo? Aqui na equação. E o parâmetro B, repulsão. Então, essa aqui é a alternativa correta. Aqui todas as outras são contraditórias em relação a C, né? O papel das repulsões é A? Não. Atração é A. O papel das atrações é B? Não. B é repulsão. Então, aqui está tudo trocado. O papel das atrações, atração. Então, o papel do parâmetro A vai ser a correção na atração e o papel do parâmetro B, além da correção no volume, vai ser uma correção que leva em consideração as repulsões. Então, quanto maior for o A do gás, menor tende a ser a pressão, certo? Porque a molécula vai estar sendo freada em direção ao choque. Quanto maior o B, maior vai ser a pressão. Por quê? O fator B ele aumenta a repulsão, as forças repulsivas, e impulsiona as moléculas para colidirem com mais força contra o recipiente no qual elas estão confinadas. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se foi de serventia para vocês, peço aí para estar curtindo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas também, né? Esse clichêzão do YouTube que a gente tem que estar falando, porque é interessante, né, que o vídeo tenha proveito, se teve proveito para você, ter proveito para mais pessoas aí. Então é isso aí, fiquem na paz aí e até a próxima aula aí no nosso canal aí 10 Químicas Foco na Questão. Forte abraço aí para todos.